Sabe aquela sensação quase universal, assim, mas que quase ninguém fala em voz alta? Nossa, sim. Aquela coisa de chegar num lugar, olhar em volta e ter a certeza absoluta de que perdeu a reunião de orientação da vida. Aquela em que passaram as regras, né? Exatamente. Todo mundo ao redor parece saber aquelas regras não ditas. Todo mundo sabe exatamente o que fazer com as mãos, sobre o que conversar nas festas. Como se importar intensamente com umas coisas que parecem super triviais. Pois é. E aí, resta apenas aquela sensação fria de estar improvisando um roteiro num idioma que a gente não domina totalmente. É angustiante. Muito. A grande questão que eu trago hoje é: e se essa sensação de desconexão profunda não for só tipo uma crise passageira de ansiedade social ou um traço de introversão? Uma condição existencial, talvez? É. E se na verdade isso for sintoma de uma condição muito mais complexa e estrutural? E essa é a premissa que transforma um incômodo cotidiano num objeto de estudo fascinante. Com certeza. Porque o que a psicologia tradicional geralmente trata como um mero momento de timidez ou uma fase rebelde prolongada, acaba ganhando contornos de uma jornada épica quando a gente muda a lente de observação. Uhum. E é por isso que o material do nosso mergulho profundo de hoje é tão provocativo. Hoje a nossa análise aprofundada vai explorar um conjunto bastante denso, mas muito intrigante de textos e transcrições. O material é do Dalton Campos Roque e da pesquisadora Malu Balona. Nomes de peso nessa área. Sim, e a nossa missão aqui é desvendar e mapear um conceito muito específico que eles batizaram de sentimento de estrangeiro. Que o pessoal também conhece como a síndrome do estrangeiro, né? Isso. São materiais que operam dentro do paradigma da conscienciologia, o que nos leva a lugares conceituais muito interessantes. Mas acho que o terreno que a gente vai pisar exige estabelecer uma premissa logo de cara, sabe? Concordo. Manda ver. Os textos que formam a nossa base hoje lidam abertamente com coisas como mecânicas de reencarnação, plano extrafísico. Vidas passadas. Exato. Sucessão de vidas passadas e a lei de causa e efeito, o famoso karma. Então, para quem acompanha a nossa análise, a regra de ouro permanece intacta. Sempre bom lembrar. O nosso objetivo neste espaço nunca é endossar dogmas, nem validar religiões ou sistemas de crença sobre a vida após a morte. A gente está aqui como exploradores do texto, né? Perfeito. A proposta é examinar, com rigor e total imparcialidade, esse modelo psicológico e espiritual que os autores estruturaram. É uma arquitetura de pensamento riquíssima. Demais. E, independentemente da visão de mundo de cada pessoa que nos escuta, oferece um vocabulário novo, uma lente muito empática para entender aquela sensação crônica de não pertencer ao mundo moderno. O que mais me chamou a atenção, logo na primeira leitura do material do Dalton, é que ele não tenta vender uma pílula mágica, sabe? Nem um pouco. Parece que, para entender essa síndrome, a gente precisa primeiro descascar algumas camadas de auto-engano. Ah, a parte da triagem clínica. Isso. Antes de cravar o que é esse sentimento de estrangeiro de fato, ele faz uma espécie de organização da bagunça. Ele elimina o que esse sentimento não é. Sim, ele recusa a ideia de que qualquer tristeza seja um sintoma de origem cósmica. É muito fácil cair nessa, né? Sim, e o rigor dele nesse ponto serve justamente para desarmar o que ele chama de vitimismo existencial. Uhum. O Dalton constrói um diagnóstico bem claro, dividindo os desajustes terrenos em 4 categorias. Vamos passar por elas, então. A primeira é o sentimento de inadequação. Isso. E na visão do autor, isso não tem nada de transcendental, tá? É pura fuga. Como assim, fuga? Ocorre quando o indivíduo sente um medo que paralisa, um medo do autoconhecimento doloroso. Ah, entendi. A pessoa rejeita a própria realidade para não ter que lidar com as provas difíceis ou com o karma duro que as próprias ações passadas dela semearam. Então o ego cria uma fantasia de inadequação só para não assumir responsabilidades no presente. Exatamente. É mais fácil botar culpa no universo. É o famoso fugir da raia, né? A pessoa prefere dizer que o mundo não a compreende do que admitir que precisa consertar a própria bagunça. Bem por aí. Mas a segunda categoria já traz um peso cronológico diferente.
O texto fala de um sentimento de melancolia. Me soa tipo uma crise de meia-idade, só que com uma fatura espiritual sendo cobrada. É uma definição excelente. O marcador temporal dessa melancolia é super específico. Geralmente atinge as pessoas ali na faixa dos 40 ou 50 anos. E por que nessa idade? A mecânica por trás disso é o peso do potencial que não foi vivido. Nossa, isso é pesado. Muito. Dentro desse modelo, a pessoa chega à maturidade física e a consciência subitamente percebe que ignorou seu dharma. Que seria a missão de vida dela. Exato. A programação existencial. Não é só a tristeza de envelhecer. É uma depressão gerada pela constatação de que o tempo passou e o verdadeiro propósito foi deixado de lado. Trocado por conveniências do dia a dia. A fatura da zona de conforto chega com juros, né? Com muitos juros. E aí a gente entra na terceira categoria, que introduz um conceito geográfico, digamos assim, um pouco diferente. O texto fala de uma saudade transcendental. Esse é um ponto de virada nos textos. O diferencial da saudade transcendental é que ela não é considerada uma patologia. Não é uma doença. Não. Não é um desajuste. Na verdade, é descrita como um traço de lucidez. Como se a pessoa estivesse acordada. Isso. O indivíduo sente uma saudade genuína, bem afetuosa, da colônia espiritual de origem dele. O texto chega a citar exemplos de cidades astrais. Tipo aquela metrópole do Grande Coração que ele menciona. Isso. Lugares de onde essa consciência teria vindo antes de encarnar aqui. E a grande diferença é que essa saudade não paralisa a pessoa. Ah, então ela continua vivendo normal. Exato. Ela sente falta dessa casa sutil, mas opera muito bem na Terra. Trabalha, estuda, constrói relações. É uma nostalgia, mas que não impede a funcionalidade. Entendi. O que nos empurra para a quarta e última categoria, que é a verdadeira estrela da nossa análise hoje. O sentimento de estranho. Isso. E lendo sobre ele, a sensação que me dá é de um motor de Ferrari instalado na lataria de um carro popular. Uma ótima analogia. Gera um atrito insuportável, né? E a fricção é exatamente o ponto central. Para os autores, o sentimento de estranho é o resultado de um choque de realidades brutal. De um lado a teoria, do outro a prática. Sim. De um lado, a consciência tem o que eles chamam de um bom curso intermissivo. Traduzindo para quem não conhece o termo, Significa que, no plano espiritual, antes de nascer, esse indivíduo estudou profundamente ética, evolução, filosofia. Ele tem talentos latentes e uma bagagem teórica altíssima. tá, e o outro lado do choque? Ao mergulhar num corpo físico denso, com cérebro biológico restrito, ele demonstra uma tremenda imaturidade para lidar com a aspereza da vida na Terra. A teoria lá de cima não consegue virar prática aqui embaixo. Perfeitamente resumido. Só que aqui, eu vou precisar colocar o pé no freio e fazer o papel de cética da sala, tá? Fica à vontade. Porque, convenhamos, lendo essa descrição, o cérebro rapidamente levanta uma bandeira vermelha. É muito tentador olhar para isso e pensar, não seria só a clássica e romântica angústia adolescente envelopada num vocabulário místico elaborado? É a primeira crítica que vem à mente. Ou sendo mais cínica ainda, aquela onda de cultura New Age, onde a pessoa decide, eu sou um ser de luz especial e incompreendido, só para não ter que lidar com o fato de que a vida adulta é monótona, tem boleto e é chata. Eu entendo total, mas o próprio material antecipa essa desconfiança com muita clareza. O Dalton ataca frontalmente a massificação dessas mistificações da internet. Sério? Ele bate de frente com isso? Bate. A linha divisória que ele traça é baseada na capacidade de discernimento crítico. O verdadeiro portador do sentimento de estrangeiro não é alguém deslumbrado com fantasias místicas. Ele não tá postando foto de cristal no Instagram. Exato. Segundo o texto, ele questiona as próprias experiências num grau quase exaustivo. Esse indivíduo até pode esbarrar nessa New Age mais comercial no início da busca por respostas. Faz parte do processo, eu acho. Sim, mas ele detecta rapidamente o vazio, a vaidade e a superficialidade daquilo. A sede de lógica afasta ele da irracionalidade mística. Faz todo sentido. O falso estrangeiro quer o cristal caro, enquanto o verdadeiro está em crise porque nada no mundo parece ter substrato real. Exatamente.
E as fontes trazem uma lista de sintomas físicos e de comportamento, que tira a discussão só do campo abstrato. Sintomas físicos mesmo. Sim, sintomas documentados que afastam a condição de uma simples melancolia. A literatura descreve uma atração quase magnética desde a infância por astronomia, astrofísica, ufologia. Como se a pessoa procurasse no céu a casa que não encontra na Terra. Uma busca literal. E além disso, tem relatos consistentes de um forte parapsiquismo e oscilações bioenergéticas reais. O corpo físico sente esse atrito, então. Sente muito, a pessoa relata calafrios inexplicáveis, tremores, mudanças bruscas de temperatura sem nenhuma causa médica aparente. Caramba! E do ponto de vista psicológico, o traço mais marcante é um senso de justiça e de honestidade que destoa violentamente da média da sociedade. O que, tragicamente, só deve multiplicar a sensação de isolamento. Exato. Imagina ter um senso ético absurdo num mundo que muitas vezes não liga para isso. O que nos obriga a olhar para a experiência vivida, né? Porque uma coisa é catalogar sintomas numa planilha teórica. Outra coisa é entender como é o cotidiano de quem acorda todo dia carregando esse peso. O peso da inadaptação. Sim. E a pesquisadora Malu Balona traz uma chave de leitura para essa dor diária ao introduzir o conceito de ideias inatas. Esse conceito é fundamental na obra dela. Pelo que eu entendi lendo o texto, é como nascer com um arquivo gigantesco no disco rígido da mente, mas sem o programa necessário para abrir ele. A imagem do arquivo não lido ilustra perfeitamente o drama. As ideias inatas sugerem que o indivíduo nasce com uma certeza absoluta, bem enraizada, de que ele carrega uma missão importante. Uma obra fundamental que ele tem que fazer. Isso. Mas o desespero nasce justamente do fato de que a memória consciente foi apagada no processo biológico de nascer. A pessoa sabe que tem um objetivo vital, mas simplesmente não consegue acessar qual é esse objetivo. Exatamente. Sabe a sensação que me deu? É tipo acordar no meio de uma daquelas salas de escape room super complexas. Adoro essa comparação. A pessoa olha em volta, enxerga os cadeados, os enigmas e sente visceralmente que tem todas as ferramentas na própria mente para desvendar aquilo tudo. Mas alguém entrou na sala minutos antes, apagou as regras do jogo do quadro negro e levou o manual de instruções embora. E trancou a porta. Sim, a capacidade está lá. Mas a falta de contexto gera uma paralisia enlouquecedora. E sabe o que agrava muito esse cenário de paralisia? O ambiente onde essa pessoa pousa. A própria família. Nossa, o núcleo familiar. Teoricamente, deveria ser a pista de aterrissagem segura por uma consciência que chega tão confusa. Mas o desconhecimento é mútuo, sabe? A família não entende a criança e a criança não entende a família. As fontes documentam como essa falta de afinidade energética gera rótulos destruidores desde muito cedo. O indivíduo cresce ouvindo que é ovelha negra. Ou patinho feio. Sim, ou suportando aquelas piadas que de brincadeira não tem nada, de que foi achado no lixo, ou que veio de um ovo de chocadeira. O que na prática detona a fundação psicológica de qualquer criança. A mensagem que se absorve é: eu sou uma falha fundamental no sistema familiar. A pessoa internaliza a rejeição não como um problema dos outros, mas como um defeito de fabricação próprio. E o reflexo disso no sistema escolar, segundo o texto, é um pêndulo caótico. Um sobe e desce constante. O material relata trajetórias escolares extremamente instáveis. A criança oscila entre picos de genialidade, dominando assuntos difíceis sem esforço nenhum, e aí fracassos retumbantes em matérias super simples. Porque a imensa energia que deveria ir para o foco e para o aprendizado, ela acaba sendo drenada na tentativa exaustiva de sobreviver socialmente. Faz muito sentido. E para dar a dimensão exata dessa dor dilacerante, eu reparei que a Malu Balona recorre a uma analogia histórica. E é uma analogia que exige muita atenção pela gravidade dela. Com certeza. Ela compara esse sentimento de exílio espiritual ao trauma incalculável dos africanos escravizados que foram arrancados violentamente de suas terras natais. Separados da cultura, da língua, das famílias. Trazidos à força para o Brasil.
ela cita o fenômeno histórico do banzo. Essa parte da transcrição, olha, é de paralisar a leitura. É muito pesada. Porque o banzo não era só uma tristeza, era uma morte por inanição da alma. A pessoa literalmente definhava porque o ambiente em que foi forçada a viver era absolutamente insuportável e hostil a tudo que ela era. A potência dessa analogia reside na compreensão da perda de identidade. O africano escravizado morria de saudade de uma terra e de uma dignidade roubada. Ao traçar esse paralelo, a autora tenta traduzir a magnitude da saudade celular que esse estrangeiro sente de um lar extrafísico. É um luto constante, né? Sim, por uma pátria, por uma frequência de amor que ele sente vibrar dentro dele. Mas que o mundo físico, com toda a sua dureza, insiste em negar que exista. Isso me leva a um paradoxo nos textos que, honestamente, me deixou refletindo por horas. Qual parte? Porque o material aponta o tempo todo que o indivíduo sofre por imaturidade ou por falta de lucidez para lidar com a densidade do planeta Terra. Sim, a teoria foca muito nisso. A culpa, em teoria, recai sobre a inabilidade dele de se adaptar. Mas, ao mesmo tempo, a própria Malu Balona detalha o conceito de patologia social. É aí que as coisas ficam complexas. Ela argumenta que a nossa sociedade avançou numa velocidade assustadora em tecnologia, conforto, comunicação. Mas o desenvolvimento ético e afetivo ficou completamente estagnado. O descompasso entre a ferramenta na mão do ser humano e a ética no coração dele cria o cenário perfeito para um colapso coletivo. E ela ilustra isso de forma visceral. Os exemplos citados provam que a barbárie virou rotina. Casos de pais jogando os próprios filhos pela janela. Pessoas destruindo inovações tecnológicas de graça no meio da rua. Agressões gratuitas. A sociedade está, por definição dos próprios autores, doente. Inegavelmente. Então, me acompanha nesse raciocínio. Se o ambiente ao redor é genuinamente violento, anestesiado e adoecido, a inadaptação desse estrangeiro não seria, paradoxalmente, a prova definitiva de sanidade? É uma ótima sacada. Porque diante de um mundo que perdeu o rumo humano, a verdadeira loucura não seria justamente estar perfeitamente adaptado e confortável nessa estrutura letal? O seu raciocínio inverte o estigma da síndrome de uma forma muito perspicaz. E essa é a grande tensão filosófica no trabalho do Dalton, na verdade. Ele aborda isso... Aborda sim. Em nenhum momento o texto sugere que a saúde mental significa fazer as pazes com a barbárie. Muito pelo contrário. Ah, entendi. O poema do Dalton, que chama Eu Quero Meu Jardim, ele descreve as pessoas socialmente adaptadas como robôs satisfeitos sem alma. Que imagem forte. Sim, seriam engrenagens que não questionam a violência do sistema. O autor relata a exaustão física e mental de transitar nesse ambiente denso. Ele fala de uma distorção de tempo e peso, não é? Exato. Ele afirma que para ele carregar 1 quilo era como carregar 100 quilos e viver 1 hora era viver 100 horas. A gravidade da Terra parece esmagar o campo energético de quem tem essa sensibilidade. Mas, se eu entendi a virada do texto, reconhecer que a sociedade está doente não é uma carta branca para desistir dela, certo? O diagnóstico não pode virar um álibi para a inércia. De jeito nenhum. O alerta do material é bem severo em relação à armadilha do escapismo. Da fuga, né? Constatar que o mundo é denso e caótico é o primeiro passo. Mas usar isso para justificar a fuga é a falha crítica. E como é essa fuga na prática? O texto descreve aquele estrangeiro típico que vira noites devorando enciclopédias, tentando escapar da realidade social, focando obsessivamente em OVNIs, astrofísica, mistérios do universo. Ele busca o espaço ideal para não ter que olhar para as ruas do próprio bairro. Exato. E o Dalton é categórico aqui. A fuga não paga o pedágio evolutivo. Não tem atalho. O Dharma, aquela missão de vida, exige execução prática. Fugir para as estrelas na mente, enquanto a vida desmorona ao redor, é só outra forma de reprovar na escola da vida. O que nos coloca diante de um desafio super prático, porque já que pedir resgate para um disco voador não é uma opção viável... Infelizmente não. E se trancar no quarto lendo sobre buraco negro também não cumpre a missão. Como o texto sugere que esse astronauta sem naves sobreviva à densidade da Terra. É aí que os textos entregam um verdadeiro guia de sobrevivência.
E eu admito que, lendo as recomendações, eu fui pega totalmente de surpresa pela ironia do tratamento. É muito pé no chão. A prescrição metodológica dele destrói qualquer romantismo místico, né? Totalmente. O primeiro passo, inegociável e talvez o mais duro de engolir, é abandonar completamente o complexo de coitadinho. Parar de se vitimizar. Enquanto o indivíduo se colocar no pedestal do ser cósmico e incompreendido, ele não avança 1 milímetro. E o segundo pilar? É o trabalho voluntário prático. A ênfase é na doação de suor, de tempo, de escuta. Não é só fazer uma transferência bancária. Tem que colocar a mão na massa. Sim, a mecânica curativa desse trabalho reside em gerar o auto-perdão. Ao se tornar fisicamente útil para aliviar a dor de alguém no meio do caos terreno, ele recupera a autoestima e percebe que tem poder para alterar a realidade. E a terceira recomendação é a que me fez rir sozinha lendo. Para curar a angústia de uma alma de origens astrais elevadíssimas, a prescrição é a busca implacável por independência financeira. Sim, bater o ponto, trabalhar, estudar. Pagar os próprios boletos em dia. A lógica do texto é brilhante na sua praticidade. É parar de depender do teto de parentes que invalidam a sua existência. Quem paga a própria vida não precisa dar explicações existenciais na mesa do jantar para quem não tem nem vocabulário para entender. É de uma lucidez incrível. A cura para o ET é virar o adulto mais funcional do mundo. A ironia logo revela uma lógica estrutural muito sólida. Não se levanta uma antena para captar sinais do cosmos se a base de concreto não estiver profundamente fincada no chão. Sensacional. E tem mais exigências nesse guia, não tem? Tem. O guia exige uma disciplina rígida de higiene energética. O que seria isso na prática? Evitar aglomerações desnecessárias, cortar abuso de álcool ou drogas, diminuir consumo excessivo de carne vermelha e até auditar o que você consome de cultura, evitando músicas com evocações fúnebres e muito pesadas. Cortar tudo que puxa para baixo. O objetivo não é puritanismo religioso, é estancar os vazamentos. O sistema energético desse indivíduo já é sensível, já está sob atrito. Injetar toxinas químicas ou frequências densas é pedir para o motor fundir de vez. Ou seja, focar toda a energia para se tornar aterrado e pragmático. Mas há um último ingrediente nesse receituário. Ele é interno e exige entender um conceito central das fontes, que é a holomemória. Ah, sim, conceito vital da conscienciologia. O texto fala da necessidade de um perdão incondicional, começando pelo perdão a si mesmo, pelas falhas passadas registradas nessa holomemória. Como isso funciona exatamente? A holomemória dentro desse paradigma, é o banco de dados subconsciente que arquiva integralmente as experiências, traumas e aprendizados de todas as múltiplas vidas passadas de uma consciência. É o grande HD da alma. Perfeito. Quando o texto prescreve o auto-perdão, é porque o sentimento de inadequação muitas vezes nasce da intuição obscura de culpas antigas. Coisas que a pessoa fez e não se perdoa, mesmo não lembrando direito o que foi. Exato. A pessoa traz registros de falhas graves cometidas em outras épocas e esse eco de culpa sabota a confiança atual dela. Então o perdão incondicional limpa o terreno. É a técnica de limpar o terreno bioenergético. É aceitar que os erros do passado foram degraus inevitáveis e que a única forma de acessar a lucidez lá daquele curso intermissivo é parando de se punir no presente. Lindo isso. O que nos devolve, de forma muito poética, ao desfecho do poema do Dalton que você mencionou antes. Eu quero meu jardim. Isso. Ele resume o fim dessa angústia toda. A conclusão dele é que o objetivo do estrangeiro lúcido não é descobrir um atalho para voltar agora para a colônia espiritual. Não é pegar a primeira nave de volta. Não. O verdadeiro objetivo, a missão que o trouxe aqui, é suportar os invernos e os verões biológicos para construir o seu próprio jardim físico na Terra. É ter a coragem de pegar as sementes daquela ética maravilhosa que ele estudou no plano espiritual e sujar as mãos de terra para plantar no solo árido humano. A superação da síndrome, no fim das contas, não acontece pela fuga, mas pela integração.
O estrangeiro se cura no exato momento em que deixa de ser um passageiro reclamando do voo e passa a atuar como agente de transformação no ambiente onde ele aterrissou. Tentando sintetizar toda essa nossa jornada analítica, para quem nos escuta, independentemente de acreditar na literalidade das reencarnações, das cidades astrais ou no planejamento pré-natal. Tirando a parte mística da coisa, caso a pessoa seja cética. Exato. O sentimento de estrangeiro se sustenta como uma metáfora de uma precisão cirúrgica. Sem dúvida. Da mente enraizar os seus ideais, sem permitir que a engrenagem cínica do mundo moderno as triture. E o maior valor dessas fontes para a nossa audiência é a validação íntima que elas oferecem, sabe? De não estar sozinho nessa. A lição central é que sentir-se estruturalmente deslocado, não conseguir se encaixar no molde violento da sociedade atual, não representa necessariamente uma falha de caráter. Ou um transtorno mental. Não é loucura. Pode ser, na verdade, o peso imenso de um propósito muito singular. Uma vocação que ainda está ali tateando no escuro, tentando encontrar a forma prática de intervir e melhorar o mundo. Nossa, sensacional! E para amarrarmos este nosso mergulho profundo, eu deixo um último pensamento provocativo. Opa, adora! Me ocorreu enquanto a gente tentava conectar os pontos finais desse material, e se assumirmos a premissa de que a Terra é uma grande sala de aula e que esse perfil de estrangeiro veio com uma bagagem diferente justamente para oxigenar o sistema, e se esse sentimento torturante crônico de inadequação não for sob hipótese alguma um defeito de fabricação, mas sim a ferramenta de design exata e intencional escolhida antes do nascimento. Como se fosse um mecanismo de proteção embutido no sistema operacional dele. Exatamente isso. Pense na mecânica da mudança. A única forma de alterar permanentemente os sistemas de um mundo doente é não se encaixar perfeitamente neles. Porque se ele chegasse e se sentisse em casa... Ele seria confortavelmente assimilado, se acomodaria e se tornaria mais um daqueles robôs satisfeitos sem alma. A dor visceral de não pertencer, a fricção diária de se sentir fora do lugar, pode ser a exata faísca que impede que o viajante seja engolido pela patologia social. Garantindo a insatisfação que ele precisa para construir algo novo. Exato. Então, se ao entrar numa sala vier aquela velha sensação de ter perdido a reunião de orientação, O que a gente faz? talvez seja apenas porque quem sentir isso veio com a missão de escrever as regras da próxima. Fica a reflexão para quem acompanhou a análise de hoje.